Muitos pacientes perguntam como podem cuidar melhor da saúde dos seus rins. E hoje eu estou aqui para te dizer que as doenças mais comuns que levam à falência do funcionamento dos seus rins são hipertensão arterial, diabetes, doenças císticas do rim, doenças autoimunes e pedra nos rins. Então fica comigo até o final do vídeo, eu vou te explicar em detalhes cada uma dessas doenças e como elas podem fazer com que você perca os seus rins. Nós sabemos que os rins, eles têm a função de purificar o nosso sangue. Eles servem como um filtro do nosso organismo. E nós temos dois rins. Eles filtram toda a quantidade de nosso sangue algumas vezes ao longo do dia. Quando a saúde renal ela é prejudicada, nós temos uma insuficiência desse órgão. O nosso organismo passa a funcionar de forma alterada. O sangue não é filtrado adequadamente e há uma sobrecarga volumétrica, uma sobrecarga de sangue no nosso organismo. Isso leva ao inchaço dos rins, o inchaço dos pés, alteração de pressão, alterações cerebrais e de outros órgãos também. E nós temos que classificar as doenças como aquelas que agridem aos nossos rins e aquelas que não agridem. E nós sabemos que a hipertensão arterial, o paciente hipertenso, ele sofre com a perda renal progressiva. Pacientes que têm um nível de pressão dentro do próprio organismo maior do que o habitual, aquele órgão passa a receber esse aumento de pressão que circula nas suas artérias também. Então a pressão chega até os rins de forma aumentada e ela atinge o glomérulo, a menor parte funcional do rim, com uma pressão elevada. Simplificando em miúdos, a pressão que vai chegar no seu rim é maior e ela faz mal àquele rim. Isso, ao longo do tempo, leva a alterações degenerativas, como perda de proteínas, perdas de eletrólitos, perdas de substâncias essenciais ao nosso organismo que fazem mal a nós mesmos, ao nosso próprio corpo. Então, a alteração pressórica, a alteração de hipertensão, causa o mau funcionamento renal e, ao longo do tempo, leva à perda da função dos rins. O diabetes, ele leva a um aumento do nível de açúcar no sangue. O nosso organismo passa a não ser capaz de metabolizar o açúcar que circula em nossas veias. E esse açúcar aumentado agride as estruturas glomerulares do rim, ou seja, o açúcar aumentado faz mal ao rim e leva à perda de substâncias fundamentais, que são proteínas, eletrólitos, substâncias fundamentais ao nosso organismo. Então, o diabetes também é uma forma que progressivamente leva à insuficiência renal. Doenças autoimunes, doenças que agridem o rim. O que é uma doença autoimune? A doença autoimune é quando o nosso próprio organismo começa a atacar órgãos ou estruturas. Isso é uma doença autoimune. O próprio organismo reconhece aquela região como inadequada ao nosso organismo e começa a destruir aquele órgão. E aí tem o prejuízo da sua função, levando à insuficiência renal. Inúmeras são as doenças autoimunes, como por exemplo o lúpus, que agride também os rins. Então, é mais uma das formas que nós temos de agressão renal. Outras alterações comuns são os cistos renais. Os cistos renais são acúmulos de líquidos no interior do rim. Esses acúmulos de líquidos tendem a aumentar. Quando eles aumentam, ocupam o espaço dentro do rim, destruindo os glomérulos, diminuindo a parte que filtra o sangue do nosso organismo. Então, quanto mais bolinhas d'água nós temos em nossos rins, menor é a quantidade que nós temos para fazer a filtração sanguínea. Então, pacientes que sofrem de doenças dominantes císticas renais, eles têm muitos cistos no parênquima renal, eles levam à destruição daquele rim progressivamente, causando uma insuficiência renal também. Pacientes que sofrem com cálculo renal obstrutivo, cálculos muito grandes, os chamados cálculos coraliformes,
podem causar uma obstrução progressiva na saída da urina. Então, quando o paciente tem uma pedra, um cálculo muito grande e não opera, tem esse cálculo obstruindo o rim, essa obstrução leva ao inchaço do rim, ao edema do rim, causando a diminuição da urina naquele rim. Isso pode levar ao prejuízo da função renal. Progressivamente, ao longo dos anos, pode ter um prejuízo na função da estrutura renal e esse cálculo ser a causa de uma insuficiência renal, certo? Então, pessoal, essas são as causas mais comuns de insuficiência renal que eu queria passar para vocês. E Daniel, eu posso viver sem um rim? Pode. Temos 2 rins. Quando um rim é removido, o outro tende a dar conta do recado, digamos assim. Ele tende a funcionar pelos dois, fazendo a filtração sanguínea. Em alguns casos, casos mais graves, onde o paciente perde os 2 rins ou tem uma insuficiência muito grave, ele é submetido à hemodiálise, que é uma máquina que faz a filtração renal. Então, nós não queremos que o nosso paciente chegue até esse estágio, pois a vida daqueles que fazem diálise é uma vida muito sofrida. São pacientes edemaciados, espoliados, onde os níveis sanguíneos de eletrólitos, do hematócrito, são muito alterados e causam um sofrimento maior, uma dependência daquela máquina para aquele indivíduo sobreviver. Então, cuide bem dos seus rins de forma que você mantenha uma alimentação saudável, beba bastante água, faça a sua revisão, sua ultrassom, consulte o seu urologista, controle a sua pressão alta e o seu diabetes, que você vai ficar bem, certo? Forte abraço a todos, até a próxima!